Fala pessoal, eu sou o Clécio, seja muito bem-vindo de volta a essa série onde estamos criando um jogo de tiro na Godot. Caso você tenha chegado diretamente nesse vídeo, você já sabe, aqui nos cards eu vou deixar um link para a playlist completa dessa série. Mas se você já está acompanhando essa série, deixa o teu gostei aí, comenta aqui embaixo o que tem achado da série, se teve alguma dúvida, eu vou ter o prazer em responder. Sem mais, vamos para o vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer, na aula anterior nós tínhamos criado o jogador, e inclusive ele já atirava. Só que o tiro dele, vocês vão lembrar, estava acontecendo da seguinte forma. Demorava 0,5 segundos. Vou abrir aqui a cena do jogador e o nosso timer estava em 0,5. Isso é pouco, principalmente com a quantidade de inimigos que vai aparecer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar isso para 0,1. Assim o tiro vai ficar mais rápido, tá? Bem melhor o tiro, certo? Então a primeira coisa para a gente fazer é isso aí. Voltando aqui na arena, nós vamos dar algum efeito mais interessante para o nosso jogo. De que forma? Eu vou clicar sobre a arena e adicionar um novo nó filho, chamado World Environment, que é este aqui. E aí ele vai apresentar um primeiro erro. Esse erro informa que nenhum ambiente, nenhum environment foi criado. Vamos clicar aqui em Empty no inspetor e depois New Environment. Clico novamente para que as propriedades estejam expandidas aqui. Ele tem uma série de configurações, mas para a gente vai ser trabalhado só algumas delas, tá? A primeira delas é aqui em Background, onde nós vamos escolher o modo do nosso ambiente para Canvas, tá? Vamos deixar aqui como Canvas. E depois aqui, vou fechar aqui, voltando em Glow, a gente vai ativar clicando em Enabled, tá? Agora está habilitado o nosso Glow. Claro que ainda não está acontecendo nada aqui. Vou diminuir um pouco o zoom para vocês poderem enxergar melhor. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a intensidade do nosso Bloom. Aqui eu tenho o Bloom está em 0, eu vou colocar 0,75. Já dá para ver que deu um brilho aqui, mas ainda não está bem visível. Por quê? Porque o modo de mistura, esse Blend Mode, está em Soft Light. Clique aqui e mude para aditivo. Agora sim nós temos um brilho de respeito aqui na nossa tela. Eu acho até que 0,75 ficou muito, vamos deixar 0,50. Bem legal, né? E por fim, ative a opção Bicubic Upscale. Ela faz com que haja uma suavidade melhor no nosso glow aqui, ó. Vocês vão perceber na hora do jogo, tá bom? Feito isso, nós já temos um efeito interessante para todos os elementos que forem adicionados no nosso jogo. Legal, né? Perfeito. Agora nós vamos criar a cena do nosso inimigo. Vamos lá. Eu vou clicar aqui no mais para adicionar a nova cena, escolher um Other Node e o nosso inimigo, assim como o jogador, será um sprite. Tá aqui, já vou renomear para inimigo, ok? E vou escolher uma textura para ele. Vai ser um quadrado, nosso square, semelhante ao jogador. Tá aqui. E assim como o nosso jogador, nós já vamos deixar um transform aqui para aumentar ele para 1.5, para que tenha o mesmo tamanho, seja justo, né? Em proporção, por assim dizer. E vamos mudar a cor. O nosso jogador ele estava com azul. Os nossos inimigos vai ter uma cor meio avermelhada. Então vou clicar aqui em Modulate, aliás, perdão. E eu vou escolher, acho que mais para cá. Quase um rosa, né? Aqui, tá legal. Essa cor tá bem legal para contrastar com o nosso jogador. O nosso inimigo, assim como o jogador, ele vai ter algumas colisões. E essas colisões a gente vai fazer com o nó área 2D, tá bom? Então clicar aqui e adicionar um área 2D. Até tem na lista de recente. Essa área 2D vai ser o nosso hitbox, que é a caixa de colisão. E como vocês já sabem, todo objeto área 2D precisa de um Collision Shape 2D, que eu vou chamar de Call. E no formato, para que esse erro suma também, eu vou escolher como um quadrado ou rectangle, né? Vamos deixar ele quadradinho. Vocês vão perceber que se eu começar a ajustar aqui, eu não tenho uma precisão de pixel. Para que eu tenha essa precisão, clicando nesses três pontinhos, posso clicar aqui e escolher Use Pixel Snap, tá? Agora ao arrastar ele vai ficar certinho com o pixel do nosso inimigo. Pronto, legal, né? Vou esconder aqui só pra gente não atrapalhar a visibilidade, tá bom? E vou salvar a nossa cena do inimigo. Bem legal. Vamos dar vida para esse inimigo, fazer ele se movimentar um pouco no jogo, perseguir o nosso jogador. Então, para isso, clicar em inimigo e adicionar um novo script. A gente vai navegar até a pasta de script, já está aqui. Então, open e create. Legal, já temos aqui o script
do nosso inimigo. O que o nosso inimigo tem que verificar? Ele tem que verificar onde está o jogador. Vocês vão lembrar que quando nós criamos o singleton do global, nós fizemos uma variável para que evitasse erro chamada criação NoPy. Lembram disso? Então, para que a gente não tenha erro com a existência do jogador, a gente vai criar uma variável chamada jogador. E essa variável vai iniciar como nula. Perfeito? Quando ela vai se tornar realmente existente? Quando o jogador entrar em cena. Para isso, eu vou aqui no script do jogador, vou criar a função ready e vou dizer que global, que é o nosso singleton, ponto, jogador é igual ele mesmo, self, é o nó que a gente está criando. E quando a árvore for finalizada, então exit tree, o nosso global.jogador volta a ser null, nulo novamente, entendeu? Isso vai evitar uma série de erros e assim o nosso inimigo só vai perseguir o jogador se realmente ele existir. Legal. Voltando aqui no script do inimigo, como que a gente faz essa verificação de movimento? A gente precisa declarar algumas variáveis primeiro. A variável de velocidade, que é a que vai movimentar o nosso jogador. Vamos colocar aqui 75 de velocidade, deixar uma velocidade que seja justa para o nosso jogador também. E uma variável de movimento, que vai ser um vetor 2, vector2.0, ok? Vetor 2.0. Aliás, está errado isso aqui que não precisa desse parênteses. Agora sim, vector2.0, ok? Como que a gente vai verificar o movimento do jogador? Vai verificar criando aqui no inimigo uma função process, tá? Função process, cadê o nosso process aqui? E verificando a condição se if global, que é o nosso singleton, ponto jogador for diferente de nulo, ou seja, ele existe. Se o jogador existe, ou seja, foi criado na cena, então eu quero que o nosso inimigo ele se movimente em direção ao nosso jogador. Como? Tendo a variável movimento igual a global position ponto direction to, que é um parâmetro reservado da Godot, tá? Direction to. E agora eu preciso passar um objeto para ele seguir, que vai ser um vetor 2. Vai ser justamente o global, ponto jogador, ponto global position. O que eu disse nessa linha? Vamos entender um pouco. Eu disse que o vetor 2 de movimento do meu inimigo tem que ser igual à posição global em direção à posição global do jogador. Então, o nosso inimigo ele vai percorrer um caminho até chegar onde está o jogador. E se o jogador se movimenta, o inimigo continua se movimentando até que chegue nele, tá bom? Ok. E agora, para que isso efetivamente aconteça, eu preciso pegar a posição global position do nosso inimigo e somar com movimento, que é o nosso vetor 2, vezes a velocidade vezes delta. Vamos ver se isso funciona? Dá um play e verificar o que acontece. Não acontece nada, porque eu não incluí o inimigo na cena. Vamos voltar aqui para a área 2D na arena. E agora sim, vamos colocar um inimigo, só um inimigo, para a gente poder verificar isso acontecendo, tá? Opa, eu quero que ele seja filho da arena. Aqui o nosso inimigo. Vamos mover um pouco mais para cá, tá? E agora sim, ele tem que perseguir o nosso jogador. Vou deixar ele chegar até a posição global do jogador. Perceberam? Foi isso que aquela função fez. Se eu movo, a posição global muda e ele vai até lá. E assim por diante. Então, nós temos basicamente um inimigo com inteligência artificial para perseguir o jogador. Bem legal, né? Bacana. Vamos voltar lá no script que a gente vai deixar ele um pouco mais inteligente, tá bom? O que a gente tem que fazer? Entre outras coisas, fazer com que o nosso projétil, que ele já existe inclusive, vamos testar aqui, ele atinja o jogador, o inimigo. Aqui ó, ele não atinge, ele passa direto, ou seja, não tem dano ao nosso inimigo. E como que a gente faz isso? Voltando aqui na cena do inimigo, vocês lembram que nós criamos esse hitbox, certo? É essa colisão. Essa colisão tem que colidir com outra área. Vamos aqui em Node e vamos criar um área entered. Criar esse sinal e conectar com o nosso inimigo. Perfeito. Tem que ter um área enter para conectar. Qual que vai ser esse área enter? Vai ser o área enter do projétil. Deixa eu abrir aqui a nossa cena de projétil. Aqui no 2D. Opa.
Eu vou clicar aqui em projétil e vou adicionar também um área 2D aqui, que eu também vou chamar de hitbox, porque também é área de colisão. E também vai precisar de uma collision shape, ok? Também vou chamar de call. Ok. Já está com pixel snap, então eu posso clicar aqui na nossa colisão e simplesmente ajustar. Tá vendo aqui? Legal. E ajustado. Opa, ajustei o errado, perdão. Aqui estou com o call selecionado. Agora sim eu vou clicar aqui, rectangle. E agora eu vou ajustar corretamente. Agora sim está com a colisão, tá? Aquele erro é legal que a gente percebe quando não está feito no nó certo, ok? Salvando aqui. E agora, se houver essa colisão, vamos fazer um teste bem legal e simples, que inclusive ajuda o debug da Godot. Se houver uma colisão de área, eu quero que imprima print a palavra atingido no debug. Atingido, tá? O que é o debug da Godot? O debug é essa área onde tem o output, tá vendo aqui? Vou dar um play agora e vocês vão perceber, deixa eu trazer um pouco para cá, que aqui toda vez que o tiro acertar o nosso inimigo, tem que aparecer a palavra atingido. Vou me movimentar e atirar. Olha lá, atingido, tá vendo? Atingido. O que significa isso? Significa que a Godot está testando a colisão entre duas áreas e ela está sendo verdadeira. Ou seja, já temos um teste, podemos fazer os outros scripts aqui dentro tranquilamente. Tá bom? Isso é uma prática legal para quem está começando a codificar. Legal. Voltando ao nosso script do jogador, do inimigo, perdão, vou confundir muito isso, tá? Voltando ao script do inimigo, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar alguns feedbacks para o jogador. Enquanto ele está jogando e o tiro acerta o inimigo, ele tem que saber que acertou. Para que isso fique bem legal e realmente mude, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do sinal de colisão, do array enter, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar uma propriedade modulate, tá? E vai passar como color.white. Então toda vez que o nosso inimigo for atingido, a cor dele vai mudar para branco, certo? Olha lá, vamos dar um play aqui. Pronto. Só que vocês percebem que o nosso tiro está passando, isso não é interessante. Então eu preciso que uma área ponto. Opa, é verdade, a gente tem que criar um grupo. Vamos voltar aqui no nosso projeto, tá? Já esquecendo disso. E aqui no hitbox, na abinha de node, eu tenho a opção signals e a opção groups. Vou colocar aqui um nó chamado dano, tá? Um grupo dano, aliás, tá aqui criado. Beleza. Agora eu posso voltar no script do nosso inimigo. E agora sim. Aqui, agora nessa função eu vou dizer o seguinte: area.is in group. Se a área estiver em que grupo? No grupo dano. Se a área está no grupo dano, eu quero que aconteça alguma coisa. Então, se eu quero que aconteça alguma coisa, a gente precisa do quê? Precisa de uma condicional. Então, aqui atrás, if area is in group dano, se tiver nesse grupo, vai ser essa modulação e a gente vai ter um area.parent, que é o pai, tá? Get parent, aliás, get parent ponto queueFree. Então, se houver um dano e houver uma colisão e essa área estiver no grupo dano, a gente quer que a área e todo o elemento seja destruído. No caso, o bullet, tá? É o nosso projétil. Olha lá. Está sendo destruído e o nosso inimigo está modulando para a cor branca. Legal, né? Só que não pode ficar branco para sempre. Ele tem que voltar à sua cor original. E a gente vai fazer isto agora. Como que a gente vai fazer? Nós vamos criar um timer. Vocês vão perceber que o timer é bem útil. Aqui no nosso inimigo, na cena do inimigo, eu vou adicionar um timer. Add timer, está aqui no recente, que eu vou chamar de timer recuo, tá? Timer recuo. Ok. Ele vai ser de uma shot aqui e vai ser ponto 1. É bem rápido ele. E como é um timer, eu preciso já conectar o timeout. Já vou conectar aqui com o nosso inimigo. Legal. Vamos entender algumas coisas pela lógica. Eu quero que vocês entendam o que a gente está fazendo, tá? Eu preciso verificar algumas variáveis para que esse timer funcione bem. A primeira variável é a variável atordoado. Será que o nosso inimigo foi atingido? Se sim, ele está atordoado, tá?
Por padrão ele não foi atingido, então é falsa. E a gente vai ter um valor também de recuo, que seria um knockback, tá? Eu vou colocar 6 de valor de recuo. E agora vamos verificar. Se o jogador existe, ele foi criado, ele não é nulo, e o atordoado é falso, ou seja, ele entrou aqui é falso, então a movimentação dele vai ser até o jogador, certo? Sem nenhum segredo quanto a isso. Agora, quando isso aqui acontecer, esse dano acontecer, eu quero que o movimento do nosso jogador sofra um impacto e mande ele para trás. Então a gente vai pegar o movimento, que é a nossa variável vetor, que vai ser igual a menos o próprio movimento vezes o recuo, certo? E neste momento, assim que isso acontecer, a gente inicia o nosso timer também. Timer recuo.start. Ele começou. Quando ele começou, ele vai esperar um tempo, aquele 0,1 segundo, e vai ter um timeout, que é essa hora, certo? O que vai acontecer no timeout? A gente vai pegar essa cor do inimigo, aqui do modulate, e vai resetar. Deu um Ctrl C aqui, e no script eu vou dizer que quando esse timeout acontecer, o modulate vai ser igual ao color, abre parênteses, entre aspas, e eu colo o valor. É a cor original do inimigo. E também que quando isso acontecer, tá? Aqui nesse momento que eu tiver acontecido esse impacto, eu quero que nossa variável atordoado seja verdadeira, tá? Então ela é true, porque ele realmente foi impactado. Quando acabar o timeout, o nosso atordoado volta a ser falso. Vamos ver o que acontece? Olha lá, olha que legal. Percebeu que ele está indo para trás, ele está recuando? Claro que está de uma forma muito brusca, muito grosseira. Para corrigir isso, aqui dentro da função process, a gente vai criar um lerp, que é como eu posso explicar? É uma interpolação linear. Lerp significa isso, linear interpolation. Ele vai pegar alguns valores e vai fazer uma transição de forma suave entre eles. Como que eu faço isso? Eu tenho a condicional if, se isso for verdadeiro, toda essa verificação acontecer, ele vai fazer dessa forma. Se não, é if, tá? Se o nosso atordoado, que a gente já tem, ele for verdadeiro, eu posso simplificar assim. Se ele for verdadeiro, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o nosso movimento seja igual a um lerp, que é a linear interpolation, entre o próprio movimento, né, que é o que a gente tem aqui, um vector2.0 e ter uma passagem de 0,3 segundos. Bem curta aqui, vamos dar mais um enter aqui só para... Ok. To fill arguments. Agora sim, saiu o erro. Pronto, olha o que vai acontecer agora com o recuo do nosso inimigo. Olha lá, bem mais suave. Legal, né? Só que o inimigo ainda não morre. Nós vamos terminar essa aula fazendo com que ele seja efetivamente destruído, tá? De forma bem simples. O que eu preciso? De mais uma variável para considerar quanto de vida tem o nosso inimigo. Então, variável HP, vou chamar de HP, que é o padrão nos jogos, tá? Que é o hit points ou health points, é o ponto de vida do nosso jogador ou do inimigo, aqui no caso. Vai ser igual a 3. Então, nosso HP do inimigo é 3, certo? E agora, acho que você já até sabe o que a gente vai fazer. Toda vez que houver essa colisão, que está aqui, a gente vai subtrair o HP. Então, houve a colisão, o nosso HP vai ser menos igual a 1. A gente vai tirar 1 dele, certo? E o que vai acontecer? Aqui dentro do nosso process, aqui, se o HP for menor ou igual a 0, então a gente usa o kill free para destruir o nosso inimigo. 1, 2, 3. De novo, vamos lá. Ele tem 3 de HP. Então, o primeiro tiro tirou 1, 2, 3. Perceberam? Então, de forma bem prática, você já sabe até como eliminar inimigos, destruir inimigos de forma simples. A gente tem uma variável HP, verifica que toda vez que acontecer uma colisão vai remover um ponto, tá? E se for menor ou igual a 0, a gente destrói este objeto, no caso nosso inimigo. Bem legal, né? Então,
É isso aí por hoje, eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo um tanto extenso, mas eu quis explicar algumas coisas para que vocês compreendessem o que a gente está fazendo e possam aplicar em outros jogos também. Se você gostou, deixa o teu curtir aí, comenta aqui embaixo o que tem achado dessa série. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com quem possa gostar desse conteúdo. Um abraço, até a próxima, valeu!